Tô nessa vibe de gravar de pé agora que eu já fico sentada o dia inteiro na cadeira do escritório. Oi gente, aqui é a Gil do Bruxinha do Sul e bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu quero falar com vocês sobre um lançamento que chegou aqui em casa e que eu já li correndo pra trazer pra vocês. Não que tenha sido muito difícil, porque ele é um livro bem fininho, como vocês podem ver. Eu acho que ele tem 188 páginas, alguma coisa assim. Então foi uma leitura que eu acho que eu fiz em 2 dias, mas você pode fazer até em menos se você quiser, por alguma razão, ler super rápido. É Assim que se perde a Guerra do Tempo, é um livro da Amal El-Mohtar e do Max Gladstone, e ele é uma ficção científica, mas ele não parece tanto uma ficção científica, ele é mais focado no romance. Só que pra você que não conhece muito ficção científica, elas têm uma tendência simplesmente de jogar no mundo sem te explicar muita coisa e você fica perdido por um bom tempo. Isso aconteceu com Duna, que é o meu livro favorito de ficção científica, mas que no início eu realmente fiquei um pouco, meu Deus, o que está acontecendo? Eu não tô entendendo nada, será que eu vou entender esse livro? E ele tinha muitas páginas, então ia ser péssimo se eu não conseguisse entender nada, mas acabou dando tudo certo no final. E é o caso também de outras ficções científicas que eu já li, então não se assuste se você ficar sem entender muita coisa no início. Só siga em frente, não tenta pensar demais e você vai acabar pegando o principal da história. Aqui a gente tem 2 meninas, ou mais ou menos meninas, é difícil saber o que elas são, na verdade, porque tem vários momentos em que elas meio que trocam de corpo com outras coisas, parece que viram um animal, um lobo, uns bichos assim, mas a maior parte do tempo a gente vê elas como mulheres. Red e Blue é o nome das 2 personagens, e elas estão num mundo futurístico, assim, e dá a entender que elas podem ir e voltar no tempo, para diferentes lugares e também que... Como é que eu vou explicar isso? Cada lugar no tempo meio que tem suas variações, então existem diferentes versões do tempo que a gente está vivendo agora, por exemplo. É o que eu entendi. E as 2 estão em agências diferentes, uma delas chamada Agência e outra chamada Jardim, e elas mudam o tempo de maneiras diferentes. É a Guerra do Tempo, como diz o título do livro. E esses agentes que estão nessa Guerra do Tempo ficam indo e voltando e fazendo alterações conforme o que eles acham que deve acontecer. Eu não entendo exatamente qual é o objetivo de tudo isso, eu acho que não é pra entender, eu acho que esse não é o ponto do livro. É meio como o Donnie Darko, se você ficar tentando entender muito qual que é a física por trás de Donnie Darko, você vai surtar e você não vai entender o que é importante de verdade naquele filme. E realmente aqui não é o ponto da coisa, não é o que realmente importa. Mas a questão é que as 2 agências em que elas trabalham, a agência e o jardim, têm pensamentos diferentes sobre o que deve ser mudado, sobre de que maneira que deve ser mudado, então existe essa guerra. E a nossa história começa quando uma delas recebe uma carta da outra que diz queime antes de ler. Olha só, tem que queimar e depois tem que ler. Aí você já fica confuso, como é que ela vai fazer isso? Mas basicamente a história é isso, elas ficam deixando uma carta uma pra outra, de tempos em tempos, em diferentes lugares e tempos e possibilidades do mundo. É sempre umas cartas meio bizarras, não é carta de papel mesmo, é justamente uma carta com queime antes de ler, é uma carta que se dissolve na água, umas coisas bem estranhas. E elas começam meio que em tom de provocação, mas depois de um tempo elas começam a construir uma relação a partir disso. Elas começam a gostar muito uma da outra, mas isso é muito errado porque elas são agentes meio que de exércitos diferentes. Então ninguém pode descobrir que elas estão se relacionando. Esse livro me lembrou muito um outro livro que eu vou mostrar aqui pra vocês, que também é uma ficção científica. O Fim da Eternidade, do Isaac Asimov. É uma ficção científica já mais clássica. Isaac Asimov é um autor muito famoso do gênero, diria que um dos principais. Mas esse livro também aborda a viagem do tempo dessa mesma maneira, de existir uma forma de agência que vai e volta no tempo tentando fazer as coisas funcionarem da maneira como eles querem. Então eles mudam uma coisa aqui, outra coisa ali, e esse detalhezinho causa todo um efeito borboleta, vai desencadear mudanças maiores e que talvez leve à perfeição que eles estão buscando. Esse livro também acaba tendo uma volta em que tem um romance, tem todo um questionamento em torno de será que vale a pena ficar mudando o tempo? O que será que isso significa? Por que a gente não se permite viver da maneira como as coisas são? Então me lembrou muito esse livro. Outra coisa que me lembrou muito quando eu tava lendo esse foi The Umbrella Academy, a série da Netflix, que eu adoro, inclusive, e que é baseada em quadrinhos, então você pode ler eles também, eu não li ainda. Mas acontece justamente na 2ª temporada uma volta no tempo e tem um personagem que quer muito mudar algumas coisas que aconteceram no passado, uma coisa específica, não vou dizer pra vocês pra não dar spoiler, e daí fica naquela coisa, devemos mudar o tempo ou não,
que também é o tema, olha só quantas referências. Também é o tema de Novembro de 63, do Stephen King. É um livro onde o personagem principal volta no passado para tentar salvar o presidente Kennedy, e também tem essa reflexão de você realmente deve mudar o passado, mesmo que você possa. Mas embora esse tema esteja presente aqui, ele não é realmente tão abordado. Como eu estava falando antes, o foco aqui é no romance. Então eu acho que se você curte romance, ele vai funcionar bem para você, se você conseguir deixar de lado um pouco a coisa de ter que entender a ficção científica. Porque realmente algumas coisas nunca ficam explicadas, mas eu acho que esse não é o ponto. O ponto é o romance que se constrói entre as duas mulheres. Eu achei um livro muito bonitinho, achei um livro que eu não esperava. Ele é muito gostosinho de ler, foi uma boa pausa para leitura, porque eu tô ao mesmo tempo lendo As Vinhas da Ira, que é um livro muito mais denso. Então esse aqui foi muito gostosinho, eu vou deixar de dica para vocês para ler no final de semana, ensolarado ou chuvoso. Caso você queira apreciar a leitura na chuva, eu acho legal. Fica aí minha dica, gente. É um livro tão curtinho que se eu ficar falando muito a respeito, eu 100% vou dar spoiler. Não esquece de deixar seu like, de se inscrever no canal, de comprar com o meu link que tá na descrição, que eu ganho uma pequena comissão e posso investir em mais coisas aqui pro canal. Esse livro já tá à venda e vocês podem comprar ele então e fazer essa leitura muito gostosinha. Também me segue nas minhas redes sociais, é Gil Seco em todas elas, menos no TikTok, que é Gigi Seco. No Twitter e no Instagram eu trago algumas novidades, algumas promoções, e no TikTok eu faço uns vídeos mais curtinhos que eu acho que vocês podem curtir. Até mais, gente!